Irmãos, existe uma expressão popular que é muito conhecida, que ela diz o seguinte: a expectativa é a mãe da decepção. É uma frase que é muito dita por aí. A expectativa é a mãe da decepção. E a ideia por trás dessa frase é que quando a gente cria expectativas, elas podem levar a frustrações profundas se elas não forem atendidas a contento, né? Da forma melhor, vamos dizer assim, né? Quando essas expectativas muitas vezes não são atendidas, elas podem gerar no coração do homem, da mulher, uma frustração. E quando eu falo isso, certamente você se lembra de alguma que você possa ter vivido durante a sua vida, algumas suaves, outras nem tanto. E enquanto eu escrevia, eu lembrei de uma frustração minha interessante na minha infância. Quando eu era bem menino, eu tinha na minha cabeça um pensamento assim, que se eu tivesse um controle remoto e uma antena, eu transformaria qualquer carrinho meu em um carrinho de controle remoto. Eu tinha isso na minha cabeça. Então eu tinha um carrinho que eu gostava muito, e eu tinha o desejo de fincar uma antena nele e transformar ele em controle remoto. Até que a gente vai crescendo, e quando eu me deparei que não era bem assim que as coisas aconteciam, eu lembro que eu fiquei assim, falei, gente, que chato, meu carrinho, não vou conseguir mais botar ele para rodar. Meu projeto, o projeto daquele menino, né, de colocar o carrinho querido para andar, não é bem assim que a coisa acontece. Mas o fato é que a gente vai crescendo e a gente vai descobrindo que não são apenas as brincadeiras de criança que são assim. A vida não é assim. Um recém-formado que acabou de sair da faculdade, é comum que ele acredite que quando ele chegar no ambiente de trabalho, ele vai colocar todas as suas ferramentas em prática. Tudo aquilo que ele aprendeu, todos os ensinamentos, todas as teorias, elas serão colocadas em prática. E quando ele chega lá, ele repara que não é bem assim. Não é bem assim, né? Os limites são outros. Quando a gente olha para a campanha política, o líder político, no seu gabinete, a pessoa que está pleiteando uma vaga, ele cria vários planos, ele tem soluções a oferecer para mim, para você, ele sabe a melhor forma de resolver a economia, ele sabe a melhor forma de resolver na área social, e ele é eleito, e quando ele chega lá, ele vê que não é bem assim, né? Ele vê que as coisas não acontecem assim. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para Macaé, quem se lembra bem, lá pelos idos de 2010, 2012, o famoso VLT de Macaé, é uma história curiosa que nós temos aqui na nossa cidade, que levou milhões e milhões de reais dos cofres públicos para uma obra que seria a princípio, uma solução muito promissora para a cidade, mas que no fim, o que gerou no coração de todo macaense foi uma grande frustração. Pais super protetores, muitas vezes também, entram nessa área acreditando que quanto mais eles cercarem os filhos deles de contatos com esse mundo vil, mais eles estarão protegidos. E muitas vezes essa super proteção, na verdade, leva a um sentimento de impedir que os seus filhos desenvolvam habilidades que serão necessárias para que eles sigam a vida, para que eles deem o passo de forma autônoma e sigam a sua vida como deve ser. Pois bem, o fato é que as frustrações que nós vivemos na nossa vida, ela costuma vir atrelada com outra coisa. É comum que quando nós vivamos frustrações severas, reais, aquelas que machucam o coração, aquelas que doem na alma, aquelas que ferem lá dentro no coração, é comum que essas frustrações venham seguidas de um sentimento de abandono. É comum que grandes frustrações da nossa vida, elas entrem com um forte sentimento de solidão. Mesmo pessoas que são cercadas pelas famílias, por amigos, muitas vezes se deparam com um sentimento de profunda solidão,
que se sentem abandonadas, se sentem com uma falta de alguém para compartilhar de fato a vida, de seguir adiante, se sentem sozinhas. E talvez uma dessas frases, eu destaquei algumas frases aqui, ela se encaixe com você que está aqui essa noite. Eu sei que Jesus é o caminho, mas eu me sinto totalmente perdido, totalmente perdida. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas eu não consigo enxergar isso na minha vida. Eu sei que Deus é o meu refúgio, mas sinto que eu não tenho onde esconder as lutas que eu enfrento. Eu sei que a graça do Senhor me basta, mas ainda me sinto fraco, me sinto sem forças para continuar. Eu sei que Deus tem planos de paz para mim, mas a minha vida parece cheia de caos. Eu sei que Jesus é a minha esperança, mas no momento parece que as coisas não têm saída. Eu sei que o Senhor é meu pastor, mas eu sinto muitas vezes que estou caminhando sozinho pelo vale da sombra da morte. Meu irmão, se uma frase dessas encaixa com você, com o seu cenário, com aquilo que você tem vivido hoje, eu quero dizer desde já que Jesus não tem o desejo que você finja a sua fé. Jesus não tem o interesse que você passe uma maquiagem, coloque um sorriso nos lábios simplesmente e siga a vida. Não é bem assim que a coisa acontece. Pelo contrário, Jesus deseja que você revista o seu coração, a sua alma, as suas emoções de uma confiança profunda e sincera. O desejo do Senhor é que nós sejamos incansáveis na caminhada e confiantes no destino dessa caminhada. Incansáveis na caminhada e confiantes no destino. Você já enfrentou ou enfrenta momentos de solidão? Momentos onde, mesmo cercado de gente, talvez você se sinta sozinho pelas frustrações vividas na vida? A história nos mostra que isso não é coisa só nossa, que isso não é coisa só sua. A história nos mostra que grandes homens de Deus passaram por momentos de solidão. E até o próprio Cristo passou. Quando a gente olha para a história do rei Davi, a gente vai ver vários e vários salmos que falam sobre isso, e a gente pode destacar como um deles o Salmo 13, que fala: até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre. É o que diz o Salmo 13. Até quando, Senhor, o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? É o que ele diz. Davi se sentia abandonado, mas não é só ele. Quando a gente olha a história de Gideão, um homem que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel numa grande batalha, um homem de pouca fé, mas chegou um momento da vida dele que ele falou assim, lá em Juízes 6, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas? Já imaginou a frustração no coração desse homem? Chamado pelo próprio Deus, confirmado pelo próprio Deus, que estava à frente da batalha e perdeu a batalha para a qual ele foi chamado por Deus. Esse homem vivia uma grande frustração, e essa foi a oração que ele fez, se perguntando ao Senhor. Outro que nós conhecemos bem foi Jó, que perguntou ao Senhor no capítulo 3, por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao sair do ventre da minha mãe? A sua vida estava tão dolorida, as coisas que ele estava passando estavam tão pesadas, os fardos que ele carregava naquele momento estavam tão pesados que ele se perguntou isso: por que eu já não morri logo de uma vez, gente? Porque eu estou vivendo para isso? É a pergunta que ele está se fazendo aqui. É para isso que eu estou vivendo? E até o próprio Cristo,
na cruz, ele se sentiu solitário. Quando ele diz lá, Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que ele está dizendo ali é: meu Deus, por que me abandonaste? Pessoas que amam o Senhor, pessoas que caminham com o Senhor, pessoas que estão próximos de Deus também se sentem solitárias, se sentem sozinhas, vivem frustrações e sofrem com essas frustrações. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, aqui essa noite, é que as promessas do Senhor são muito maiores do que qualquer um desses nossos sentimentos. As promessas que o Senhor tem para os nossos dias difíceis são maiores, e dentro dessas promessas nós já falamos sobre algumas aqui, e hoje eu quero falar especificamente sobre a promessa da presença. Uma das promessas que o Senhor deixou para nós foi que Ele estaria conosco todos os dias. E eu quero, nesse sentido, marcar a vida de uma personagem, destacar a vida de uma personagem que a Bíblia conta e que tem muito significado nessa parte, que é Maria Madalena. Sua xará, né, Madalena? Maria Madalena é uma dessas personagens. Eu convido você a primeiramente abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E vamos ler do verso 1 ao 3. Se você não trouxe a Bíblia, ela está aqui também. Mas esse não é ainda o texto principal. Mas é a primeira aparição de Maria Madalena na palavra. E ela é importante para explicar quem foi essa mulher. Lucas 8, de 1 a 3. Diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Maria Madalena era uma dessas mulheres, personagens, que às vezes se faz alguma confusão na Bíblia, né? E alguns sugerem, né, que ela teria sido aquela mesma que lavou os pés de Jesus com os seus cabelos, que enxugou com os seus cabelos, né? Mas só que, por mais que a gente possa até ficar à vontade para desconfiar disso, a história não é bem assim, né? A gente não tem a certeza de dizer assim com toda a convicção de que foi essa mesma mulher. A gente pode desconfiar, a gente pode achar, mas a gente não tem essa convicção. Fato é que a primeira vez que ela aparece, ela na Bíblia, contando sobre ela, sobre a Maria de Magdala, que era a forma como ela era conhecida, da cidade, do local Magdala, Maria Madalena. Essa mulher aparece pela primeira vez aqui. Outros ainda desconfiam daquela mulher que foi pega em adultério, que está lá em João 8, né? Que Jesus risca na areia, e alguns acreditam que possa ter sido ela, a mesma Maria Madalena, mas também é outro que a gente não pode afirmar com certeza. Mas o fato é que ela surge na primeira vez na Bíblia, nesse ato aqui, no Evangelho de Lucas, e a gente conhece um pouco sobre ela. A gente conhece que essa era uma mulher de alma atormentada, possuída por demônios, mas que foi curada por Jesus, e depois de ter sido curada por Jesus, ela passou a seguir Jesus. Maria também, ela foi descrita como uma das mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. E a gente fica assim, né? Caramba, naquele tempo, mulheres que eram tão depreciadas seguiam Jesus e sustentavam seus ministérios, né? E muitos dizem que, por mais que pareça estranho, mas existia ali 2 premissas que provavelmente elas eram verdade na vida daquelas mulheres. A primeira delas é que elas eram de origem de família abastada, e que, autorizada pelas famílias, vendo a cura e a libertação daquelas mulheres, elas podiam seguir o mestre, e as próprias famílias a ajudavam nas finanças, e elas ajudavam, obviamente, também todo o grupo, né? Não apenas Jesus, mas o ministério ali de Jesus. Outra premissa que a gente pode com tranquilidade
acreditar é que o que essas mulheres ganharam conhecendo Jesus e ganharam na transformação que Jesus fez na vida delas, não tinha comparação por aquilo que elas passaram a ajudar, porque o valor que tinha de caminhar com Jesus era muito maior do que qualquer uma das suas posses, daquilo que elas possuíam. Uma outra curiosidade sobre Maria Madalena é que a gente, na verdade, vai voltar a ouvir sobre essa mulher somente lá na crucificação. E quando a gente olha na crucificação, né, todos os evangelhos falam sobre esse momento, e alguns dão pinceladas de curiosidade a respeito desse momento singular da história. E um deles é lá no Evangelho de João, no capítulo 19, quando aparece Maria Madalena junto com a Maria, mãe de Jesus, no versículo 25, e diz lá o seguinte: portanto, quando Jesus chegou nessa mulher, ele disse o seguinte, quando ele fala lá aparece, né, em João 19, ela do lado de Maria, e fala que ela estava ali próxima da cruz, né? E ela é uma das testemunhas oculares desse momento que aconteceu, que a gente sempre se lembra, né, do foco ali em Jesus, e pouco se lembra de quem estava ao redor assistindo, não é assim? A nossa mente, ela é levada a gente se concentrar na figura de Jesus, mas a gente pouco se lembra daqueles que estavam à sua volta, daqueles que fugiram, daqueles que foram embora. Os seus próprios discípulos foram embora, a maior parte deles se bateu em retirada. E diz ali no Evangelho de João que ela estava próximo da cruz, junto com Maria. Então, Maria Madalena foi uma dessas testemunhas oculares que viram esse momento que a gente acabou de falar de solidão de Jesus. Quando Jesus clamou, Deus meu, por que desamparaste? Maria Madalena estava lá. Quando Jesus gritou, está consumado, que aquele momento onde a terra tremeu, o véu se rompeu, Maria Madalena estava lá. E eu fico pensando o seguinte, irmãos, imagine o coração dessa mulher, uma mulher que teve um encontro com Jesus, que foi liberta de demônios que a possuíam por Jesus, que após esse momento de libertação passou a caminhar com Jesus, viu certamente muitos dos fatos que nós lemos aqui, ela presenciou também, ela viu, ela testemunhou muitos dos milagres de Jesus, ela sabia quem era o mestre, viu essa cena triste dele sendo crucificado na cruz, viu ele sendo morto. Eu fico imaginando a confusão que pairava na mente dessa mulher. Agora eu convido você para que abra sua Bíblia em Mateus 28. Esse sim é o nosso texto principal. E eu quero pedir para que você mantenha aí a sua Bíblia, seu smartphone. Mateus 28. E eu quero ler com você os versos de 1 a 10. Um momento de grande frustração passava certamente no coração de Maria Madalena. Mateus 28, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Leia comigo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos.
E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, leia comigo: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Irmãos, imaginem essa cena. Imaginem essa cena, essa mulher que andou com Jesus, que foi testemunha de tantas coisas, que carregava nesse momento com toda a convicção um coração frustrado. Um coração frustrado de um homem que foi injustiçado por uma pena de morte. Ela de repente se depara com um grande terremoto. Um anjo brilhando com uma luz muito forte descendo do céu, retirando aquela grande pedra. Os guardas desmaiados de terror. Até que vem o anúncio: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Meu irmão, eu nem consigo imaginar direito a esperança que brotou no coração dessa mulher no momento que ela se deparou com essa cena. E essa pode ser a primeira lição para nós, para mim e para você aqui essa noite. Eu quero destacar essa lição: é que Jesus jamais abandona os seus. Jesus jamais abandona os seus. Repita comigo: Jesus jamais abandona os seus. Meus irmãos, quando a gente vê o final desse capítulo, que você está aberto aí, Mateus 28, que é o fim do livro de Mateus, é exatamente o transcorrer, a parte logo após essa história que a gente está lendo, e que termina justamente na última frase do Evangelho de Mateus, dizendo exatamente a promessa da presença do Senhor: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A conclusão dessa história é uma promessa de presença que vale até hoje e que está de pé até hoje para mim e para você. E se você acredita nisso, diga amém. Jesus jamais abandona os seus. Jesus jamais abandona os seus. Mas não é só isso, mais ainda. Volte comigo para o verso 9 desse texto e repare no que aconteceu ali. Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Maria Madalena, a mesma que presenciou a sua morte, foi uma das primeiras a presenciar a vitória de Cristo. Perceba que Jesus, ele não ressuscitou. Olha que interessante isso. E ele apareceu diretamente aos discípulos. Quando Jesus ressuscitou, ele se revelou para aquelas mulheres que estavam buscando o próprio Cristo, porque elas foram para lá para cuidar do próprio corpo do Cristo. O que essas mulheres foram fazer ali era cuidar da sua própria desilusão. Apesar das frustrações, apesar das desilusões que elas viveram momentos antes, a atitude que elas tiveram foi de buscar o próprio Cristo e cuidar dele, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo ele como mestre, em forma de respeito, seja como for. Mas o fato é que Jesus, primeiramente, apareceu a elas. E aqui está a nossa segunda lição de hoje. É que Jesus, ele se revela nos nossos momentos de dor. Jesus se revela em nossos momentos de dor. Pode passar aí, Vinho. Assim como Maria Madalena, nós frequentemente somos tentados que os nossos maiores momentos de dor, na verdade, são como um atestado do fim, não é isso? Os momentos que nós passamos onde está tudo dando errado, o normal é que as nossas maiores frustrações se tornem como um atestado do fim da história. Acabou, Jesus morreu, gente. Passou, a justiça chegou,
sentenciou esse homem de forma política, de forma injusta, e acabou. É o fim. Mas Jesus é especialista, irmãos, em se apresentar em momentos como esse, para consolar um coração sem esperança. Jesus é especialista em apresentar nos momentos de maior dor uma nova esperança que estava perdida. E assim foi com a mulher samaritana, assim foi com Marta e Maria na morte de Lázaro, assim foi com a mulher adúltera, que nós já falamos aqui, assim foi com o próprio Pedro, discípulo de Jesus, a negar o próprio Cristo, que mesmo após negando Cristo, andando com Jesus e negando a Ele, assim como Judas, que o traiu, Pedro também o traiu, mas ainda assim, diante de Jesus, ele recebeu a maior missão, que era apacentar as ovelhas de Jesus. Homens e mulheres que tiveram um período de frustração, acharam que era o fim da linha, e o que eles descobriram é que aquilo era apenas um novo começo. Aquele era apenas um novo cenário para eles viverem. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, e independente do que eu tenha falado aqui, se você não pegar nada essa noite, pegue isso para você. Jesus não está distante de você. Jesus não te abandonou. Talvez se você carrega esse sentimento no seu coração e chegou aqui essa noite carregando isso, lembre-se que a ressurreição só aconteceu depois da cruz. A grande vitória do Senhor só aconteceu depois do momento de maior dor. Talvez pareça impossível para você, mas são justamente essas as horas onde Jesus se revelar. E a terceira lição que nós podemos identificar é que Jesus transforma a nossa maior dor em propósito. Jesus transforma a nossa maior dor em propósito. Jesus, no final das contas, transformou a tristeza dessa mulher em missão. Repare só no verso 10, o que nós lemos aí. Depois de aparecer para Maria Madalena e para as outras mulheres que estavam com ela, né? Jesus deu a elas uma missão clara. Qual é? Ide avisar aos meus irmãos. Ela que foi na frente, levando a esperança para aqueles homens. Elas que foram levando as boas novas de um novo rio de esperança que acabou de nascer, de uma nascente de esperança na vida daqueles que seguiam Jesus. E Jesus é especialista nisso, meus irmãos. É Jesus que transforma o desespero em esperança. Jesus é especialista em transformar a solidão em presença fiel, amorosa. Jesus é especialista em transformar o medo em confiança. Jesus é especialista em transformar a tristeza em alegria, pecado em perdão, culpa em paz, morte em vida. Nessas coisas que Jesus é especialista. Existe uma história que eu admiro muito e que é a seguinte: uma mulher chamada Ellen Joy Davidman, uma mulher americana que nasceu em Nova York, de uma família judia, que era uma prodígio quando criança. E ela se formou nas melhores escolas, cresceu, continuou se desenvolvendo, estudou na Universidade de Colômbia, se tornou uma grande escritora, ganhou vários prêmios literários e desde a infância ela foi considerada um prodígio e assim ela continuou. Pois bem, na formação da faculdade dela, Ellen Joy, né, o pessoal chamava ela de Joy, ela se desiludiu com o momento político que os Estados Unidos vivia. E ela se tornou, naquele período da Grande Depressão, na história aí mundial, especialmente na história americana, ela se tornou numa grande comunista. E, junto com isso, ela se tornou também ateia. Ela desistiu, achou que de fato não existia Deus. Apesar de toda a inteligência que ela carregava, ela, assim como muitos intelectuais do meio qual ela vivia e daquele período,
ela desistiu e achava que Deus não existia. Pois bem, ela conheceu um jornalista, um grande jornalista de renome, casou com ele e começou a se deparar com problemas. Problemas de alcoolismo do marido, problemas de traição, problemas comuns, como tantas outras mulheres viveu por aí. E o marido começou a sumir, beber, ficava dias fora de casa, traía a mulher, e numa dessas ele ficou bons dias fora de casa e ela acabou se separando. Só que nesse ínterim ela já tinha 2 filhos e recomeçou a sua vida. E nesse momento de maior desespero da vida dela, isso a gente está falando dos anos 40, onde uma mulher separada era um caos na sociedade, na família. Ela foi para uma outra casa com os seus 2 filhos, um coração completamente desesperado, e a única coisa que ela conseguiu fazer foi ajoelhar. E ela falou que ela sentiu uma presença. E eu quero ler o que ela sentiu aqui. É um relato dela. Pela primeira vez, ela que escreveu: o meu orgulho foi forçado a admitir o que eu não era. Afinal, eu não era mestre do meu destino. Todas as minhas defesas, todas as minhas paredes de arrogância, presunção, amor próprio, que me haviam feito esconder de Deus, caiu no mesmo instante e Deus entrou. Todas as barreiras que ela tinha criado, todas as convicções que ela pensava ter, caíram e Deus entrou naquele coração. Como ela era uma mulher que lia muito, ela se deparou logo de cara com os livros de C.S. Lewis, um escritor muito conhecido. Cristianismo Puro e Simples. E ela, admirando muito, porque Lewis era um outro pensador, um outro homem também muito, um intelectual muito renomado, e que também descobriu a Deus através da intelectualidade dele. Ela, sabendo desse histórico dele, começou a ler os livros e, não satisfeita com isso, começou a escrever para eles, admirando, assim, falando: nossa, como esse livro tem sido bênção para mim, e ele tem confirmado a minha fé. E ela começou a testemunhar sobre a vida dela, e C.S. Lewis começou a trocar cartas com ela. Ele respondeu a carta dessa mulher, e eles começaram a trocar cartas. Fato é, meus irmãos, que tem muita história nisso daí, mas que eles se conheceram mais tarde, e o C.S. Lewis, que era um grande escritor conhecido, e conhecido como um grande solteirão, acabou casando com essa mulher. E esse casamento durou apenas 4 anos. E ela falava que em tudo que Deus tinha feito na vida dela, tinha um propósito ali. E por que duraram apenas 4 anos? Porque nesse curto período essa mulher contraiu um câncer avassalador e acabou morrendo de câncer. E aí aquilo que era a vida de um grande solteirão também passou a ser agora uma grande desilusão na vida dele. Tinha sido uma desilusão na vida dela, tinha sido uma grande vitória, uma grande virada na vida dela, agora passou a ser no coração dele, e ele então escreve um livro. O nome desse livro é A Anatomia de um Luto. A Anatomia de um Luto. Se você, de repente, passa ou passou por um luto, lê esse livro. É um livro extraordinário. Fato é que dessa grande desilusão que C.S. Lewis viveu, se tornou bênção na vida de milhões e milhões de pessoas que tiveram contato com esse livro, mundo afora. Esse livro é um dos livros mais vendidos sobre o assunto luto, até hoje, no mundo. E até hoje, esse livro abençoa muitas e muitas pessoas. De um homem já maduro, que conheceu o amor de uma mulher já com mais de 50 anos, 50 e tantos anos, e que viveu um amor intenso, perdeu essa mulher pelo qual ele cultivou esse amor, e ajuda tantas pessoas a sair desse luto. Quando eu falo essa história em cadeia de frustrações e vitórias que se desenrolam no fio da nossa vida, é exatamente assim que pode estar acontecendo com você hoje, meu irmão. Talvez você esteja vivendo por um momento difícil, mas lembre-se que o próprio Senhor, Ele possa estar utilizando você para que
essa experiência leve você para algo maior. A desilusão de que Maria Madalena, ela estava sofrendo pela morte, acabou se transformando em boas notícias de vida, de ressurreição. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você, por um acaso, chegou aqui se sentindo de repente sozinho, ouça a promessa do Senhor. Eu gostaria que você ouvisse no seu coração essa promessa muito forte. Eis que eu estou com você, Madalena, todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou com você, Soler, todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou com você, Adejar, todos os dias até a consumação dos séculos, até que tudo acabe. Eu estou com você, Adejar. Eu estou com você, Robson. Eu estou com você, Luma. Eu estou com você, Gustavo. É isso que o Senhor nos diz, dia após dia. Eu não estou com você agora. Eu não estou com você por enquanto. Eu não estive com você por um momento. Eu estou e estarei com você, dona Vera, até o último dia, até o fim de tudo. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus jamais abandona os seus. Jesus se revela nos nossos momentos de dor. Jesus transforma a nossa maior dor em propósito. Amém, meus irmãos?